A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia a estudar a disciplina Hermenêutica Básica. Este é o quinto AVA da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, na segunda parte da aula 8. Dentro desse assunto da hermenêutica, nós estamos especificamente a tratar do quarto capítulo, que é a hermenêutica material. Nós já falamos nos capítulos anteriores acerca dos outros capítulos, né? As aulas duplas, o fundamento da hermenêutica, a inspiração e revelação, a hermenêutica bíblica. Inclusive tratamos um pouco sobre o capítulo 5, que são as escolas tendenciosas da interpretação, que é Alexandria e Antioquia, e você irá, de fato, estar a analisar, e eu recomendo que você leia o capítulo 5 para fazer o trabalho em grupo, né, que é parte das atividades complementares desta disciplina. Depois nós teremos outras aulas duplas que falaremos desses outros capítulos do livro texto nosso. Bom, nós tratamos acerca de hermenêutica bíblica e estamos agora na hermenêutica material. Esta hermenêutica material é o capítulo 4, que vai da página 93 a 124, que você já deve ter lido. Na última AVA, nós estávamos a falar do texto Receptus e o texto crítico. E nós queríamos terminar o texto crítico porque também queremos entrar num aspecto um pouco mais prático nessa AVA. Vejamos então só mais algum assunto acerca do texto crítico e também, é claro, falando aí sobre o texto Receptus. Após o lançamento do texto Receptus, muitos outros manuscritos foram achados, até mesmo mais antigos do que o que foi usado por Erasmo. Esses novos manuscritos é que são conhecidos como textos críticos. Seriam textos que teriam sido descobertos, principalmente, nós estamos a falar, principalmente da época em que o Império Britânico começou a dominar o Oriente Médio e houve muitas escavações, né, e descobertas arqueológicas. Mas é claro que também outros textos foram sendo descobertos, mas eles não eram considerados, porque o texto Receptus era a base, né, e tinha a Vulgata Latina. Mas o nosso estudo não comportam detalhes sobre as diferentes traduções, pois ainda há problemas relacionados com algumas versões que seguiam o vocabulário da Vulgata Latina. Agora, hoje, os colsetes, no caso, destacam textos que não se encontram nos manuscritos usados na versão revista e atualizada, textos críticos, né, enquanto eles são omitidos na revista e corrigida, pois segue o texto Receptus. Então, quando você vê os colchetes, você pode perceber que esses textos, teoricamente, teriam sido rejeitados por essa edição. Mas ela não retirou, algumas retiraram, outras não retiraram. As que não retiraram, colocaram entre o colchete. E normalmente, em alguns casos, coloca-se até embaixo assim: esse texto não é encontrado nos manuscritos mais antigos. Então, é uma discussão que fica para o leitor da Bíblia comum, para a igreja, muitas vezes até sem percepção, né? Por que está esse colchete aqui, por que não está? Ou alguém lê a Bíblia, o outro lê e fala: mas está faltando uma parte aí, não estou entendendo, né? Então vamos ver isso de uma forma um pouco mais prática, né, essa discussão, olhando na Bíblia. Vamos ver só dois casos. Há muitos outros casos, né? Eu mesmo fiz um estudo olhando o texto Receptus com o texto crítico e vi mais de 10.000 palavras retiradas entre um texto e outro, né? Então é um assunto um pouco sério, né? Pode vir até a trazer problemas sérios para a igreja, inclusive do aspecto doutrinário ou da revelação. Mas vamos ver dois casos e eu deixo a você fazer a análise. Você sabe, eu não estou escondendo que eu, como professor, tenho uma proposta de rejeitar o texto crítico, no sentido assim de não de que ele não seja interessante no estudo, não é isso, mas de ele tirar partes
que eram tradicionalmente aceitos pela igreja durante séculos. Mas vou deixar você fazer análise, porque pode ser que você siga. Eu tenho colegas dentro da área hermenêutica, né, que consideram o texto crítico o texto mais fiel. Mas vamos lá. Romanos 8, 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. Agora veja a NVI. Ela diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Não há isso que está entre parênteses. Alguns têm entre parênteses, outros não têm. A NVI, por exemplo, não tem. Ela não coloca o restante que estaria no texto receptus, ou seja, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você tem dúvida, pegue uma Bíblia da João Ferreira de Almeida, corrigida, a atualizada, e depois pega a NVI. E se você tiver a corrigida fiel, você pode pegar também. Veja essas. Mas eu não tenho. Mas você tem internet, então procure na internet. Você verá lá as diferenças. E quando você vê, é o caso aí da NVI. A Bíblia sem essa parte, como o caso da NVI que eu falei, Romanos 8:1. Então, será que a retirada de que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito, pode ser algo muito importante? Será que não é retirada da palavra de Deus? Será que não está incluída lá em Apocalipse, que fala sobre que não pode acrescentar nem retirar, que senão as maldições cairiam sobre a pessoa? Então é uma coisa muito séria que tem que se pensar. Porque para os que são do texto crítico, eles dizem: vocês estão acrescentando. Para os que são do texto recepto, eles dizem, ou nós dizemos, né, vocês estão retirando. Veja outro texto. Ele está em 1 João, capítulo 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então, esse é o texto receptus, que inclusive está na Vulgata Latina. Agora, vejamos agora na NVI e seguimos os 3 versos. Vamos seguir os 3 versos, porque senão você se perde, né, na proposta que a NVI coloca, que é retirar esses textos que não seriam dos originais, os mais antigos, conforme eles, na ideia do texto crítico. Veja, o texto é assim, na NVI. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes. 1 João 5, 6, 7 e 8. Então veja, o verso 7, ele se limitou a há 3 que dão testemunho. Tirou então a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo e ficou como que ligado ao próximo verso. Então veja, porque 3 são os que testificam ou que dão testemunho, tá certo? Mas aí retirou-se essa parte, no céu. Então testifica no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então foi tirada uma prova bíblica da Trindade e ligou para o próximo verso, verso 8. Então isso você que deve considerar. Tem muitos outros textos que têm esse problema. E aí? Como é que nós vamos tratar isso? Como é que você pode tratar, você sendo um líder e até um pastor, com uma ovelha que vem com uma pergunta como essa? E aí, tiraram da Bíblia isso? Minha Bíblia é uma, outra Bíblia é outra, como é que é isso? Então tá aí o material para você analisar e estudar. Veja o que David Clown diz: nada é mais importante na vida do crente e da igreja do que a Bíblia. Ademais, uma vez que não temos os escritos originais dos profetas e dos apóstolos, e já que muitos poucos de nós somos fluentes em hebraico e grego, então dependemos de traduções. E como é as nossas traduções? Ele continua a dizer: destas, um biógrafo dos tradutores da versão King James, ou Rei Tiago, disse: por enquanto, isto é, enquanto não nos reunirmos a Cristo, uma boa tradução é o melhor comentário sobre as escrituras originais,
E os originais, eles próprios, são o melhor comentário de uma tradução. Isso vem de Alex Macleay, né, no livro dele, página 65. Esse David Claude ainda continua dentro desse material, né, que nós tiramos dele, ele termina assim, pelo menos nessa parte que eu te retirei. Se um homem não confiar absolutamente em todas as palavras da sua Bíblia, ele não tem nenhuma autoridade infalível para a sua vida. Então, é um questionamento sério, que nós temos que considerar. Eu vou dar para você um endereço de tradução e versões, né? Está aí, você pode parar, pode anotar. Eu não vou ler aqui, mas você pode parar e anotar. Tem muitos outros, mas esse é um que você pode fazer comparação, pegar um texto, colocar lá e verificar as diferenças. Tem muitos outros, né? Na internet temos muitos sites que nos ajudam nisso, né? Então não é uma coisa única que nós temos aí. Mas é um assunto, como vocês podem ver, muito sério. Às vezes ele tem se tratado de uma forma quase que é como se não se pode comentar sobre o assunto. Mas é um assunto que precisa ser considerado pelos pastores, porque e pelos líderes, porque as pessoas vão olhar e ver a Bíblia deles e eles vão ter comparações e vão falar, peraí, mas por que tirou isso? E aí, o que é a Bíblia? Então tem toda essa explicação que precisa de ser considerada. E você vai ter que seguir uma vertente, né? Especialmente no que concerne a ideia aí do texto receptus e o texto crítico. Então fica isso para você, mais esse material, mais essa ava. Nós estamos quase a terminar, ainda falta uma ava para terminar essa aula dupla, né? E também essa aula. Mas eu gostaria, antes de terminar, como nós temos feito, relembrar as 6 regras básicas da hermenêutica, que são essas que estão aí à sua frente, né? Desde a regra chamada fundamental até a regra de conclusão, né? E algo bem forte, eu sempre tenho o costume de dizer que tem duas que não pode ser esquecidas, é a fundamental e a conclusão. Ou seja, a Bíblia explica a Bíblia, né? Que é a Escritura explica a Escritura. Né? Então, ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. Isso é uma coisa fundamental. Se você tem dúvidas sobre a Bíblia, procure na própria Bíblia. Até mesmo esse aspecto pode ser considerado por essa regra, esse que nós acabamos de falar nessa ava, né? Por quê? Porque se foi retirado alguma coisa da Bíblia, ele deve estar em outra parte. Ou então, se foi retirado e a única coisa que fala do assunto, então aí é muito sério mesmo. Né? Pense nisso. E a regra de conclusão, que é todo texto fora do contexto vira pretexto. Né? Então, fica aí as regras, você já deve saber de cor, inclusive não se esqueça, você também tem que estudar e ler o fascículo de regras, né? Porque ele fala especificamente dessas regras, além de ler o livro que você tem que ler. Né? Mas pode ir lendo à medida que você for vendo as avas. Já a de regras é bom você ler tudo e ter já uma percepção mais rápida possível. Então é isso. Aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e na disciplina Hermenêutica Básica. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e que você seja feliz. Mas lembre-se, faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.